Olá, boa tarde a todos, né? Vamos dar aqui uma continuidade no trabalho que nós começamos sobre este livro aqui, né? Humanidade, Manual Prático da Espiritualidade, Patrimônio da Humanidade, né? O professor Benedito Bifani, o presidente do Espiritualismo Mundial Racional e Científico, que eu faço parte também. E ficamos aqui nessa parte da introdução. Assim, pois, encarando o aspecto fundamental da evolução do ser humano, não se pode deixar de divisar a linha média da espiritualidade, que simbolicamente separa duas camadas ou os dois campos aferidos por uma escala de graduação ascendente e por onde se registram os valores espirituais inferiores relativamente aos superiores. Os espíritos adoradores, todos os ordenados na camada inferior, encontram-se encarnados desde os selvícolas, né? Uma das primeiras fases da encarnação em forma humana, até aquelas personalidades especuladoras das mais requintada a prática de adoração, congregadas pelas vetustas ou modernas organizações religiosas, né? Na faixa de transição se confundem os espíritos encarnados ainda ansiosos de encontrar na natureza um Deus, né? Com aqueles outros que, rejeitando as genuflexões contemplativas e as derrotas atitudes sacerdotais, combatem dentro e fora de si, com mais veemência, a decisão, os erros, os ardores incendiários, as tendências facciosas, as índoles apaixonadas e o temperamento lateral e de restrição partidária. Os espíritos independentes, integrantes da camada superior, registram a sua passagem desde aquelas etapas em que refugem as vocações idealistas, em que sobressai o domínio sobre as vibrações produzidas pelos shoppings, em que se degradiam os povos até a etapa final em que sua espiritualidade tenha criado ambiente mental superior ao máximo formado no planeta e que o seu interesse esteja dedicado em favor de toda a humanidade, sem restrições, com visão larga, com alto entendimento, clarividência, seguros e imperturbáveis, na senda que os conduz a mais elevados desígnios. O espírito encarnado é sempre espírito, e como tal não pode ser visto senão como uma partícula da inteligência universal, sujeito às injunções da vida terrena, alguma das quais já escapa totalmente aos ditames da sua própria vontade. Daí a necessidade de encarar a posição do indivíduo encarnado em situações desfavoráveis em qualquer região do planeta, com simpatia e elevação de sentimento, de vez que não a humanidade A ou humanidade B, mas uma única associação de espíritos encarnados a ocupar o mundo terra e a viver para um fim exclusivo que é o de alcançar progresso espiritual. Unidade de todos os povos em um só propósito. Humanização há de ser o lema comum. A cooperação, colaboração e a confraternização hão de ser os índios que destruirão todas as dissensões, fortalecedores das correntes inferiores. O espírito é um operário que participa com seu esforço, com a sua inteligência, com a sua operosidade da evolução geral. Ele trabalha diretamente para o conjunto e indiretamente para si mesmo. Esta ascensão é verdadeira, que se refira ela ao encarnado que ao desencarnado. No trabalho em corpo astral, o conjunto é o universo. No trabalho em corpo carnal, o conjunto é principalmente a humanidade. Por mais agitada que sejam as conturbações da face da terra, cabe ao encarnado pensar com elevação e agir com humanidade.
Para alcançar essa orientação, basta refletir que o aluno do primeiro ano não pode merecer recriminação por não saber tanto quanto o aluno do quinto ano no mesmo curso. O caso é idêntico com respeito aos encarnados, que se distribuem pelo mundo terrestre nas mais variadas graduações espiritual, obedecendo às disposições da organização astral, subordinado às leis naturais que regulam a vida em todas as suas sutis derivações. Consequentemente, nenhum motivo pode justificar irritações e malqueranças no âmbito dessa concepção, de vez que cada qual age sob um estado que corresponde ao seu grau de evolução, não sendo possível a ninguém ir além das suas máximas possibilidades. Erroneamente julgam os religiosos, imbuídos de ideias de santidade, que são umas perfeições em matéria de espiritualidade. Mas por mais penoso que se afigure ao espírito adorador, conciliar o seu entendimento com a classificação do seu estado aqui apontada. De nada lhe valerá a sua obstinada intransigência em querer fechar os olhos à verdade, porque a custo de novas encarnações, de muitas e prolongadas meditações, de estudo, de sofrimento, de trabalho e de experiência, terá que conquistar os graus de espiritualidade que lhe faltarem para que seu espírito alcance o conhecimento da realidade com a força de convicção que resulta de evidência dos fatos. Espiritualidade e intelectualidade são faculdades diferentes que o indivíduo aprimora independentemente uma da outra, podendo avançar mais no desenvolvimento de uma do que da outra, no curso da encarnação, conforme as circunstâncias do seu viver. Entretanto, as duas são indispensáveis à evolução do espírito, pelo que terão de ser conquistadas sob o império de uma determinação irrevogável. O desenvolvimento espiritual e intelectual obedece a uma complexidade de aptidões, de conhecimento, de experiência, de exercício de soluções que o espírito só pode obter encarnado um considerável número de vezes e em lugares diferentes. É do conhecimento comum que os povos diferem uns dos outros, de estado para estado, e mais profundamente de nação para nação, pelos seus hábitos e costumes, pelas suas tendências e temperamentos, pelos seus gostos e inclinações. Em cada um desses aglomerados humanos, o espírito conta com determinada oportunidade de desenvolver faculdades que estão em atraso quanto ao desenvolvimento já adquirido de outras. O que o espírito procura antes de encarnar é conseguir o equilíbrio na sua evolução para produzir uma situação normal ou de constrangimento no meio em que tiver de exercer a sua atividade. Todos os fatos que parecem incompreensíveis quando ocorridos numa região do globo onde as tendências são outras, têm explicação natural, obedecem ao plano geral de evolução, estão enquadrados nas leis da relatividade, e o ser espiritualista, devidamente esclarecido, pode